Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. Aqui você já sabe, mas antes de começar, curte, compartilha, se inscreve para não perder as entrevistas que a gente tem. E o nosso convidado de hoje é muito especial. Afinal de contas, em breve vai abrir até uma filial nos Estados Unidos. Se Deus quiser. Seja muito bem-vindo, Dr. Carlos Obrigado. Zaganelli. Prazer todo meu, doutora Carla. Satisfação, estava muito tempo querendo vir aqui. Que legal. E agora vamos poder conversar. Que bacana. Mas antes de começar, quero saber como foi essa escolha pelo direito. Como é que você chegou no direito? Não foi por acaso, foi meio que acidental, mas foi bem engraçado. Eu sempre quis ser piloto de avião. Era de paixão, avião? a minha paixão até hoje. Sabe aquela paixão reprimida que a gente tem? Eu sempre quis ser. Estava estudando, pesquisando. E aí, quando eu decidi fazer o vestibular em Brasília, para o primeiro curso de Ciências Aeronáuticas, aí a família me chamou e falou assim, olha, o futuro não reserva boas expectativas para esse tipo de profissão, meu filho. Não faça isso, vá pelo tradicional. Porque eu venho de uma família muito tradicional, né? Agradeço todos os dias a Deus por isso, mas sempre o pensamento dos meus pais sempre assim, não, você tem que fazer uma profissão tradicional, né? Advogado, médico, engenheiro, aquela coisa, né? E aí, nossa, eu fiquei tão frustrado. E eu tinha um tio que infelizmente faleceu num acidente, que ele era juiz do trabalho. E aí, eu sempre fui muito influenciado, né? E aí, com isso, eu tinha aquela tendência, ou vai para pilotagem de avião ou vai ser advogado. E durante a faculdade que eu fui me encontrando com o direito, né? E aí, graças a Deus, eu tive excelentes professores e excelentes empregadores aí do estágio. E foi assim, no final eu acabei falando, realmente, eu estou na profissão correta e vou até o final agora, não vou sair mais. E não pilota avião até hoje? Ainda não, mas quem sabe um dia, Tentei, confesso que tentei fazer depois o curso, mas aí meu primeiro filho nasceu, eu falei, nossa, não vai dar, realmente, é muito dinheiro, é muito tempo que tem que dedicar, acabei não indo. E fiquei na advocacia mesmo. E conta pra gente, como é que foi terminando a faculdade? Durante a faculdade você fez estágio, alguma coisa que lhe marcou Fiz muito? muito estágio. Logo no primeiro ano da faculdade, no segundo semestre da faculdade, eu já me inscrevi para fazer estágio no Tribunal Regional do Trabalho daqui. E aí fui designado para a vara, né? E uma das varas que mais tinha trabalho, se eu não me engano, acho que era a 4ª vara do trabalho na época. Nossa, era muito processo. E eu acabei, assim, chegando mais cedo, saindo mais tarde, sempre fazendo além do que, né, me pediam. Eu me dedicava muito a isso. Eu queria realmente aprender como é que funcionava. E com isso eu fui me destacando. Até que um belo dia, um servidor do tribunal bateu na porta lá e falou para a juíza, olha, o menino está sendo requisitado para o tribunal. E eu tive a sorte de ir para o gabinete da doutora Anabela Galvão, que era a presidente na época, né, saudosa doutora Anabela. E fui trabalhar lá com ela, e depois virou uma briga entre os desembargadores. Quem queria ali me pegar para ser estagiário. Mas sempre com essa premissa, fazer mais do que te pedem, né? E o pessoal achava que eu era servidor, porque eu me dedicava tanto. Então, assim, acabei me destacando. Quando encerrou meu contrato, nossa, eu fiquei muito triste, porque eu gostava muito daquele ambiente. E aí depois eu fui para o escritório de advocacia, né? E aí eu tive os melhores professores, que eu aprendi a advogar na marra. Olha, foi assim, foi o melhor aprendizado. Você não aprende advocacia nos bancos da faculdade. Não tem jeito. Não. Você tem que estagiar em escritórios raízes. Não adianta ser aquele escritório gourmet, não. Tem que ser escritório raiz mesmo. E eu tive excelentes professores. Nossa. E alguma história aí dessa época de estágio lhe marcou muito? Nossa, várias. Até mesmo aqui, ó, cafezinho. Eu aprendi a gostar de café estagiando. Esse é um negócio.
Aprendi. Eu não tomava, eu não tinha o gosto pelo café, né? Eu não tinha essa vontade. Hoje eu não passo um dia. Se eu passar um dia sem tomar café, eu fico mal-humorado. É Não tem jeito. mesmo? Eu aprendi a tomar café. Eu estagiava no escritório do Dr. Paulo Roberto de Almeida. Aliás, um abraço para ele e para a doutora Kátia. Foram professores maravilhosos. E ele me mandava para Linhares para atender os cafeicultores de lá. Olha só. Vai lá para Linhares, tem reunião aqui. Então, eu tinha que quase toda semana eu tinha que estar em Linhares, né? Pegava o Fiat Uno do escritório e ia desbravando a estrada. E chegava lá bem cedo, porque interior começa o expediente às 6 horas, 7 horas da manhã. E eu fazia as reuniões, enfim, coletava documentos e tudo mais. E passava quase que o dia todo. Fora eu abria meio-dia, tinha que ver os processos, né? Aproveitava para ver os processos e de Linhares para baixo ia catando nos fóruns de Aracruz, Fundão, ia vendo tudo. Então passava o dia todo e aprendia a tomar café, sentando com o empresário e ele ensinando a história do café, ensinando como é que se toma o café. E você vai aprendendo, você vai acostumando. Legal. A convivência me fez aprender a tomar café. Aí não larguei mais o café na minha vida. Né? Então, assim, é uma época muito boa. Eu acho que o estágio é uma fase importantíssima na vida de todo estudante, né? Até mesmo depois que você termina a faculdade, se você puder continuar aprendendo sempre com estágios de pós-graduação e tudo mais, programas de trainee, é importantíssimo. São ferramentas assim que moldam o profissional da advocacia. Que legal. E te transformam para poder enfrentar o dia a dia. Porque como a gente estava falando aqui nos bastidores, né? A advocacia hoje se tornou muito digital, né? Eu estou tendo que aprender a ir para Instagram, E eu gosto muito desse bate-papo pessoal, o aperto de mão, o olho no olho, né? Eu viajo o Brasil, viajo para o exterior justamente para sentar com clientes e apertar a mão, tomar um café e conversar. Que legal. É nessa oportunidade que você vê ali as suas chances de trabalho. E a gente digitalizou isso tudo. Né? Hoje contrata advogado online, tudo faz online. a peça, petição online, tudo online. Então, assim, você não sentou com o seu advogado, ele resolveu o seu problema, sabe? Eu ainda sou da época, como diz aí, da época da brilhantina, né? De sentar, tomar um café e conversar, não tem jeito. Oh, que legal. E depois da faculdade você foi ser assessor parlamentar? Fui ser assessor parlamentar. Aí fui picado pela veia da política, não teve jeito. Mesmo? Fui. E aí, assim, já saindo da faculdade, eu já me candidatei a ser assessor jurídico de vereadores e peguei uma fase maravilhosa no Brasil, porque estava um boom econômico grande. Então, assim, quantidade de investimentos, né, que estava vindo para a cidade de Vitória estava enorme. E eu comecei ali a entender os bastidores da política, né? Comecei a entender como é que funciona a política, mas sem deixar de lado o jurídico, né? Sim. E aí comecei a advogar dentro do parlamento, né? No caso a Câmara Municipal de Vitória. Isso lá nos idos de 2004 para 2005, né? E aí aquela pujança política que estava tendo, eu comecei a aprender esses bastidores e comecei a ver como que realmente funciona o poder, né? E aí fui aprendendo. Aí foi uma escola também quase que forjada ali na marretada. Porque você passa cada uma que olha... E conta pra gente, então, algum caso que te marcou muito lá. Nossa, foram assim... o que chama mais atenção na política são as votações dos projetos, né? Então, por exemplo, mudanças de PDU da cidade... Você tem ali diversos interesses, ambientalistas, arquitetos, as construtoras, a sociedade civil organizada. Então, quando precisava fazer mudança de PDU, precisava fazer ajustes de PDU, o que a cidade quer para o futuro, né? Nossa, as brigas são homéricas. É a coisa assim, quando vai para o plenário votar, ali não é nem 5% da discussão que já teve antes, né, nos bastidores. Então, assim, a gente pegou muita coisa... crescendo. E depois disso só tudo... Antes de continuar, mas é divergência de entendimento de mesmo? entendimentos, de vontades, né? Você tem, até hoje, por exemplo, está tendo um movimento hoje, atualmente, na Câmara, para se rediscutir o PDU, né? Novamente. O que a cidade quer para o futuro? Porque a cidade é dinâmica. Claro, né? Os tempos são dinâmicos. Claro. Hoje, por exemplo, a gente já está falando de carro elétrico. Tem um projeto no Senado que quer proibir, olha só, hein? Que quer proibir
a construção, né, a fabricação de motores a combustão até 2030. 2030 está logo ali. Né? Então, assim, quando você fala de mudar a sociedade, 2030, né, nós temos, assim, 6 anos, 5 anos pela frente. Então, isso é muito pouco tempo para você adaptar uma indústria, adaptar os costumes da sociedade. Nós já estamos falando de eletrificação 100% dos carros. Mas da onde a gente vai prover, por exemplo, eletricidade para esse povo todo? Pois é. Nós temos ainda tendo, por exemplo, meu bairro Enseada do Suá, você ainda tem piques de energia constantes, de voltagem. Sim. Apesar da EDP, eu acho... E o Brasil todo está passando por isso. O Brasil todo, São Paulo, está tendo quedas de energia constantes por causa de uma chuva, né? Exato. Então, o Brasil não está preparado para isso. E quando você traz isso para dentro do município, né, para discutir isso dentro do parlamento, fica muito, muito sensível. Porque, veja, eu sou, por exemplo, da tese da municipalização, né? Eu morei um pouco tempo na Itália, e lá eles dão muito valor ao município, né? A política municipal ela tem uma pujança muito grande. Por isso que existe a polícia municipal, os serviços públicos do município são muito demandados e valorizados. Você vê, o Estado mesmo italiano, ele entra muito pouco no dia a dia do cidadão, né? Por isso a diferença, né, de cidade para cidade. Total. Né? Você tem sistemas judiciais municipalizados. Olha que a gente aqui né? não é impensável você fazer isso. Né? Então, assim... Seria uma loucura no Brasil. Não, seria mudança total o Cabral tem que voltar de novo. Porque vai ser assim, um choque de realidade. Mas quando você traz isso para o município brasileiro, você vê que assim... O prefeito e o vereador, ele está do lado do cidadão. E é esse cara que deveria estar sendo mais valorizado do que Brasília, na minha opinião, de estar realmente trazendo as demandas da população. E o parlamento municipal ele é muito engessado. A legislação não permite você discutir quase nada em termos de potencial que você teria para discutir dentro do município. Né? A gente não pode discutir, por exemplo, justiça. Quando você fala de advocacia... sistema judiciário, né, defesa do cidadão, dos direitos do cidadão, você não pode trazer isso para dentro do parlamento, porque é muito engessado. O máximo que você tem no município hoje é um PROCON. Porque você não tem uma defensoria pública municipal, por exemplo. Né? Você não pode prover serviços jurídicos ao cidadão. Hoje o único serviço jurídico que você tem é o PROCON. E são realidades, às vezes, muito diferentes, né? Totais, porque cada município é uma cara, é um jeito, é uma realidade. Você sai daqui e vai para a Serra, por exemplo, a população quase que muda os costumes, né? Lá tem costumes próprios, tem uma realidade de vivência do dia a dia totalmente diferente, por exemplo, da gente. A montanha é diferente da praia. E nós estamos a 45, 50 quilômetros da montanha, né? Por aí. Então, assim, essa forma de adaptação é muito difícil para o Estado brasileiro. Né? E eu fui aprendendo isso na prática, vendo isso de dentro. Legal. Né? Hoje você pega as galerias, por exemplo, as galerias das câmaras municipais, aquilo ali é o berço de ouro da sociedade. Por quê? Ali a população deveria participar mais. E, posso falar uma coisa? O brasileiro não sabe cobrar os seus direitos. Não tem jeito. Não sabe. Se a gente fizesse 50% a mais do que a gente faz hoje, olha, com certeza a gente estaria numa realidade diferente. Por exemplo, duvido que você lembre qual é o vereador que você votou na última eleição. A maioria não lembra. Não lembra. E decidiu o voto provavelmente no dia. Então, assim... E se lembra, duvido que chegou não nele vai, depois, ou cobrou, ou acompanhou o seu trabalho. Não vai cobrar. Eu defendia muito, por exemplo, o gabinete móvel. Eu acho que o parlamentar ele não precisa ter o gabinete na Câmara Municipal. Ele poderia ter o gabinete dele no reduto eleitoral dele. Se o vereador bota o gabinete dele, claro, bancado pelo dinheiro público, porque ali é um serviço público, querendo ou não. Se ele bota o gabinete dele dentro do reduto eleitoral, olha, ia fazer fila na porta. No dia que chover, mesmo. No dia que chover, se entrasse 2 centímetros de água na casa da senhora, o primeiro lugar que ela ia bater na porta do vereador. Falar, vereador, cobra do prefeito para desentupir essas galerias, para desentupir os bueiros. Não ia ter Garante um acesso mais fácil, Exato. Né? Hoje eu duvido que a maioria das pessoas saibam onde fica a Câmara Municipal, por exemplo, de Vila Velha, da Serra, de Vitória. Da Serra eu não sei mesmo, não. Pois é. Então, assim,
Fica próximo à prefeitura, ali do lado da prefeitura de Serra Séria. Então, assim, veja, a prefeitura de Vitória fica na beira-mar. E você tem lá Sim. uma placa enorme, PMV. É. Claro que as pessoas sabem. E a Câmara é logo do lado. Muita gente acha que é o mesmo prédio, que ali é a prefeitura de Vitória. Então, assim, essa falta de conhecimento, não por culpa dos políticos. Veja, os políticos são resultados de nós mesmos, da própria sociedade. Então, essa falta de conhecimento e participação na sociedade, né, isso é muito ruim para depois, quando os problemas acontecem, você poder cobrar. Veja o que está acontecendo no sul do estado. Não estou dizendo que é culpa dos políticos, pelo contrário. É justamente a falta de participação da comunidade, falar assim, o governador, o prefeito, né, o vereador, todo ano a gente tem essa catástrofe. Gente, todo ano tem chuva. E é sempre na mesma época. Esse ano atrasou até um pouquinho. Mas todo ano tem catástrofe. Sim, e aí, nós vamos continuar todo ano sem ter prevenções, né? As galerias não sendo limpas, os leitos dos rios não sendo limpos. Porque, veja, a natureza é imprevisível, mas a ação humana é planejada. A gente poderia fazer mais. Então, esse dia a dia, né, quando você vira um assessor parlamentar, você passa a viver, e aí você começa a viver as dores das comunidades. E olha, nós temos na cidade de Vitória, por exemplo, que foi a minha realidade, nós temos 3 países, pelo menos. Nós temos uma Índia, nós temos uma Noruega, e nós temos aí um país nem de primeiro, nem de último mundo. Bota aí uma África, sei lá, um país da África. Nós temos realidades absurdas. Nós temos gente ainda vivendo em palafitas, assim, em casas de madeira. Na capital do estado, em pleno século XXI, sabe? Nós não temos 100% de esgoto tratado dentro da capital de um estado, sabe? E com uma empresa que, na minha opinião, faz um bom serviço, que é a Cesan. A Cesan faz um bom serviço, mas ela ainda não consegue chegar nas pessoas. Nós temos lançamento de esgoto na Baía de Vitória, na Praia da Guarderia. Então, assim, como que a gente pode admitir esse tipo de coisa? Semana passada nós tivemos mortes de tartarugas na praia da Guarderia, ali na Curva da Jurema. Gente, ali é uma área de proteção ambiental. Sim. E ainda tem pescadores que deixam redes estáticas ali, e as tartarugas morrem por conta disso, mesmo tendo proibição na legislação. Como que isso acontece? Né? Então, essa vivência é importantíssima para um assessor parlamentar. E eu, assim, tive muita experiência. E passei várias vezes, não uma vez só, várias vezes pela Câmara, assessorando parlamentares. Cheguei até o cargo de procurador-geral. E, olha, não é brincadeira, é muito serviço. É muito serviço. Eu falo que eles ganham muito mal para a quantidade de serviço que eles fazem. Porque os servidores trabalham muito ali dentro, muito mesmo. Olha, que legal, e precisam ser mais valorizados. Que bacana. Bacana escutar uma visão assim. E depois você foi abrir o seu escritório, saiu de lá. Foi. E foi advogar nessa área mesmo ou buscou outra? Não, eu sou pós-graduado em Direito Tributário, né? Eu gosto muito de números, gosto muito de negócios, e tanto que hoje eu foco muito a parte de fomentar negócios. Além de advogado, também sou empresário. Mas a advocacia, ela nunca foi só parlamentar, né? Eu tendenciei para esse lado da advocacia empresarial. Claro, quando o cliente empresário tem outras demandas que não apenas a empresarial, né, societária, tributária, trabalhista, você também acaba atendendo. Então, o cliente quer fazer um divórcio, ele tem uma ação de uso capião com problema, o pai dele faleceu. Então, assim, você não pode deixar o cliente sair do seu escritório para procurar outra banca. Você tem que tentar resolver. E aí eu comecei a criar um nicho de mercado que é o concierge jurídico, né? O que é o concierge jurídico? É o facilitador de soluções. Então, é aquele advogado que não é o advogado principal da causa, mas ele vai gerenciar aquele processo. Então, o cliente chega, por exemplo, né? Carlos, olha, eu estou com um problema aqui de divórcio, né? Eu e minha esposa queremos divorciar e tal. Eu não faço direito de família, mas eu trago junto comigo uma advogada, né? Doutora Camila, inclusive, que é especialista e só faz isso. Então, eu indico o serviço dela, faço o processo junto com ela, a gente coordena isso. Então, você monta ali um consórcio de advocacia de soluções para aquele cliente. Legal. Né?
Isso não é diferente, né? O pessoal do Tribunal de Ética gosta disso. Também fiz parte do Tribunal de Ética da OAB por um período. Diferente do que o Tribunal de Ética configura, por exemplo, como captação, né? A captação é aquele advogado que a gente tem que realmente combater e que tem muito disso, é uma advocacia predatória, que é aquele advogado que fica direcionando o cliente, captador. Isso daí é extremamente ruim para o nosso mercado, né? O concierge jurídico não é isso. O concierge jurídico, o cliente é dele, ele vai participar do processo, ele vai fazer o processo, mas ele agrega associados, advogados associados, que não necessariamente são do escritório, né? Então, essa associação de advogados faz a solução jurídica chegar para o cliente e aí resolver o problema dele. A área criminal, por exemplo, né? Eu não sou formado em criminal, apesar de estar em curso aí numa pós-graduação na área penal, por conta de demandas que eu tenho, que apareceram recentemente. Veja, sociedade muda, as demandas mudam, você tem que se adaptando. Você precisa. O direito tributário hoje não está mais tão pungente porque os benefícios fiscais estão muito grandes. Os acordos tributários estão muito mais fáceis de serem aderidos, né? A legislação já está se consolidando de uma forma maior, porque o Supremo já tem se decidido sobre muitas questões que estavam até então pendentes há muitos anos, né? O base de cálculo do PIS e COFINS sobre o ICMS, por exemplo, o Supremo bateu o martelo, acabou. Então, é uma ação de 30 anos e se encerrou, né? E durante 30 anos o advogado foi ali fazendo aquele trabalho. Agora não tem mais aquela discussão. Então a gente tem que ir se moldando. Então, assim, quando você traz essas soluções para o cliente, você resolve o problema dele, ele não sai de dentro do seu escritório. Claro. Isso é que é importante. Você resolver o problema do seu cliente, agregando várias soluções, trazendo um perito de engenharia, trazendo um perito na área médica, ou seja, você tem que resolver, porque senão você devolve o problema para o cliente e ele fica ali órfão de uma solução jurídica, né? E aí, com o meu escritório sendo montado, eu passei a vivenciar não só o serviço jurídico, que eu já estava vivenciando nos escritórios que eu trabalhava, mas aprendendo a administrar meu próprio negócio. E aí criou em mim a paixão por ser empresário, de buscar, né, diversificar. Que é outra coisa que a gente não aprende na faculdade, administrar um escritório. As dores do dia a dia do empresário não são ensinadas na faculdade, não tem jeito. De forma alguma. No dia que você pagar um DARF e falar assim, olha, qual o retorno que o governo está me dando para isso? Você vai falar assim, realmente, agora eu estou sendo empresário. No dia que você sentar para fazer uma audiência trabalhista, porque você não pagou lá o FGTS, o INSS do empregado, você vai falar assim, realmente, agora eu virei empresário. Porque viver a empresa sendo funcionário não é a mesma coisa. Não. Paga o boleto ali, paga o DARF, faz o dia, toma decisões. Isso é muito difícil. Você decidir a vida das pessoas é uma coisa, assim, difícil. E no Brasil, então, você tem um fator potencializador da dificuldade, que é o governo. Os governos, né? Porque o ente público ele não dá para o empresário o retorno necessário e esperado. Como, por exemplo, se o governo não atrapalhasse tanto, já ajudava muito, né? Muita regulação. Nós temos no Brasil uma regulação altíssima do dia a dia das empresas. Isso é um absurdo. O Brasil é uma das maiores legislações do mundo. Eu falo que só na área tributária nós temos mais de 5 milhões de regras em todos os níveis, desde portarias, regulamentos, normatizações, etc, etc. Veja, são 5.600 fiscos municipais, praticamente, mais 27 fiscos estaduais, mais a União Federal com todas as suas agências reguladoras e tudo mais. Quando você explica isso para um empresário americano, por exemplo, eu fiz uma reunião alguns meses com um empresário americano que queria abrir uma franquia de restaurantes aqui no Brasil, uma rede de restaurantes italianos. Ele, como é que é no Brasil? Né? Talvez abrir um restaurante mesmo em São Paulo, no Rio de Janeiro, o que você acha? Eu falei, olha, você está preparado para assumir uma interpretação de milhões de regras? Ele falou assim, nossa, mas aqui é tão fácil. Isso. A liberdade econômica é muito mais fácil. Não que lá não tenha regras, tem, duríssimas, duríssimas.
Mas ele conhece muito mais facilmente, Claro. porque aqui nós somos pegos, às vezes, de surpresa, digamos assim. Todo dia muda uma regra. Todo dia muda uma regra, ou você descobre que existe uma regra que você nem sabia Nem que imaginava, existia. exatamente. E lá não, lá ele conhece. Ele conhece, ele tem a previsão, aquela regra existe há centenas de anos, às vezes. Exato. Né? Há dezenas, centenas de anos. Então, assim, é muito mais previsível e fácil o mercado. E aí, quando você vem para o Brasil, realmente, aí eu comecei a sentir as dores de ser o dono do escritório. E aí, contratações, né, que você tem que fazer, locações de espaços. Então, assim, isso foi muito bom. E foi, novamente, né, sendo forjado ali igual aquela espada do guerreiro da moda antiga. Todo dia uma martelada, todo dia uma martelada. Isso é muito bom. Recomendo todo mundo. Abre o seu escritório para você ver que não é fácil. Mas você gostou tanto que agora vai querer abrir uma filial nos Estados Unidos? Filial nos Estados Unidos. Minha esposa já está lá, né? Mandar um beijo que ela vai assistir isso aqui. Ela já está lá, está estudando, né? Mas realmente a gente tem essa pretensão de abrir um escritório por uma questão de oportunidade. Né? Eu acho que assim, o Brasil ele é um mercado muito bom para investimentos. E a visão que eu estou tendo agora é que a advocacia ela não pode ser uma advocacia só de processos. Ela tem que ser uma advocacia de negócios. O advogado ele tem que ser uma ferramenta de negócios para o seu cliente. E nós temos que trazer isso todo dia para os nossos clientes, não apenas esperar ele trazer problema para você resolver, mas é você também levar oportunidades. Então, diariamente, eu perturbo meus clientes com oportunidades. Olha, apareceu tal negócio, você gostaria de comprar? Olha, tem um leilão, por exemplo, para participar de um imóvel fantástico que você vai conseguir revender e ganhar um dinheiro. Te interessa? Olha, então, a gente provoca os clientes nesse sentido. E o americano está muito carente de investimentos, porque a economia americana ela anda muito apertada. Né? A inflação aumentou, né? Você está tendo aí a guerra na Europa, né? Na Ucrânia. Você tem as competições de mercado com a China. E o americano está vivendo uma realidade que ele não vivia. O sonho americano está se tornando mais real, deixando de ser sonho. Então, eles estão enfrentando alta de preços, né, e tudo mais. E como o Brasil tem uma taxa de juros muito alta, né, você tem um mercado de agronegócio muito expressivo, você passa a vender o Brasil para eles como uma oportunidade. E você vai mostrar para eles o seguinte, olha, você pode ganhar muito mais investindo no Brasil do que investindo no mercado americano, por exemplo. Né? Legal. Na bolsa americana e tudo mais. Nossas empresas de bolsa e os nossos bancos são muito mais sólidos do que as pessoas imaginam. Porque nós temos um sistema regulatório muito agressivo. Então, para você listar uma empresa em bolsa, por exemplo, nossa senhora, é um gasto muito grande, é uma submissão à regulação muito grande, né? E o mercado de capitais ele exige isso. Então, para você investir numa empresa de bolsa e ela conseguir quebrar, olha, é muito difícil. É muito difícil. Dou o exemplo do caso da Americanas. Né? Para você descobrir essa fraude financeira foi muito mais rápido, muito mais fácil do que se imaginava. Porque são empresas que são auditadas regularmente, constantemente. Então, você poderia, às vezes, passar décadas fazendo esse tipo de fraude e ninguém perceber. Aqui no Brasil é mais difícil. A diferença é a punição. Né? Então, descobriu-se a fraude. Você vai ser punido, é outra história. Aí a gente entra no sistema judiciário, no sistema de acusação, né? A quantidade de recursos que a gente tem no Brasil. Né? Isso realmente dificulta. Eu costumo dizer, o problema do Brasil não são as leis. Nós temos leis. O problema é a execução delas. Execução, processamento, sabe? A discussão disso nos tribunais é uma via crucis. É uma via crucis. E não tem jeito, porque para você mudar isso tudo, a discussão é muito demorada. Nós estamos agora discutindo novamente o Código Civil, que acabou de mudar, sabe? Que acabou de mudar. Legislações penais são mudadas assim conforme as notícias de jornal. Então, por exemplo, diariamente, dezenas e dezenas de mulheres são estupradas. Sim. Quando uma atriz global é assediada, pronto, vira lei. E aquela lei que estava engavetada há 20 anos, 10 anos, de repente é desengavetada. Surge. Justamente por ocasião do momento e da oportunidade para dar mídia. Né? A gente não pode andar a legislação dessa forma. As coisas têm que andar dentro do seu rito próprio. Né?
E falar em rito próprio, a gente vê o que está acontecendo, né? Nos processos de condenações por conta toda dessa discussão política que polarizou no Brasil. Sim. Né? Lá, hoje virou um fla-flu, a moda antiga, que as torcidas Você é o quê? brigavam. Fla-flu? Eu sou Flamengo. Sou Flamengo e boto meus filhos para serem Flamengo também. Mas essa polarização está se refletindo agora nos tribunais, porque os tribunais não estavam acostumados a esse tipo de discussão. Não. E agora o sistema precisa se adaptar a isso. E aí, como é que você se adapta? O processo é moroso, o processo é complicado, mas a resposta precisa ser rápida. E agora? Por isso que a gente está vendo o que está acontecendo. Decisões atropeladas, às vezes passando por cima de ritos. Aí você fala assim, gente, eu não aprendi isso na faculdade. Eu falo que eu estou tendo que aprender o processo penal todo de novo. Todo de novo. Nós temos aqui na Vara Criminal de Vitória um rito. Você chega em Brasília, em Supremo Tribunal Federal, é outro rito. Você fala assim, gente, mas a lei não é a mesma? Mas a oportunidade molda o processo. E aí você começa a ter as distorções de entendimentos. Você fala assim, mas que absurdo. Não é absurdo. Veja, a interpretação do advogado ela tem que ser técnica. Sim, né? sem dúvida. E a gente não pode achar que o que acontece é uma questão sensível à política apenas. Existe um objetivo processual, existe um objetivo jurídico ali. E a gente tem que aprender, nós advogados temos que aprender. Alguns advogados não aprenderam isso dentro dos processos que eles estão respondendo. Por isso que desses milhares que foram presos lá em Brasília, aquele monte de advogado entrando e achando que ia despachar com o ministro Alexandre de Moraes, como despacha aqui na vara de Pinheiros, por exemplo, que você bate na porta, o juiz está ali, você toma um café com ele. Não é assim, é outra realidade. Então a gente vai aprendendo isso no dia a dia, sendo dono de escritório de advocacia, estando à frente de um escritório. Né? Isso aí, já se passaram aí, 15 anos já como empresário da advocacia. Espero os próximos 15 anos ainda ter sanidade mental para poder aguentar. É muito bom. E conta pra bom. gente essa história de seu cliente já brigou com o ministro de STF. Não, ele não brigou, ele opinou. Né? Ele opinou, mas não contrariou. Tem sim, tem. Eu com essa polarização política, eu acabei sendo demandado justamente pela minha experiência com parlamentares, acabei sendo demandado em alguns processos que estão envolvendo aí essas prisões que o STF está determinando. E realmente, como eu falei, é outra realidade. Né? É outra realidade. Brasília não é, vamos dizer assim, Brasília não é algo normal de se lidar. Né? Brasília tem peculiaridades que você só vivenciando e convivendo ali com o sistema é que você aprende. Os processos têm ritos diferenciados. E quando você entende o jogo, você tem que aprender a jogá-lo do jeito que ele é. Eu costumo falar, doutora Carla, que assim, o advogado nunca pode ser um militante. Quando ele começa a militar, ele arranca a gravata, a OAB dele vai para a carteira e ele deixa de ser advogado. Porque o advogado que milita, ele deixa de ter aquela compreensão técnica e passa a ter a compreensão da paixão, né? Aquele envolvimento emocional apaixonado. E isso não pode acontecer. Né? Quando eu vou advogar nesses processos de 8 de janeiro, né? Os processos do Supremo, que está tendo aí envolvimentos de políticos, eu tenho que deixar de lado as minhas convicções políticas, que todos nós temos e temos que ter realmente. Sim. Nós temos que ter lado. Eu sempre falo isso. Não existe cidadão sem lado. Porque a cidadania justamente tem deveres e direitos. Mas os deveres são de escolher o que você quer. E se submeter ao que a maioria escolheu. E é por isso a democracia. Então você tem que ter o olhar friamente técnico. E entender como é que o jogo é jogado. Sim. Porque se você quiser mudar o jogo no grito ou fazendo militância, você não vai conseguir. O sistema já está posto. Você tem que aprender como é que o gabinete, por exemplo, do ministro Alexandre de Moraes funciona. Eu fui muito demandado para responder, por exemplo, por que o ministro não te recebe? Ele não recebe ninguém. Porque se ele começar a receber um ou outro... Vai ter que receber todos. Ele vai ter que receber todos. Aí a agenda dele embaralha.
Então você é recebido por assessores. E nem por isso deixa de ter legitimidade de você estar despachando com alguém que vá tomar uma decisão. Sim. Porque existe uma organização interna daquilo ali ser levado ao ministro para ele tomar uma decisão. E às vezes as decisões já são orientadas. Olha, determinado assunto eu vou decidir dessa forma. Claro. Você tem que entender isso e não se aborrecer pelo fato do ministro Não. Alexandre de Moraes não ter te recebido, sabe? Veja, eu estava uma vez em Brasília e eu percebi uma movimentação de segurança lá. Você não chega, veja, o ministro está sendo ameaçado de morte rotineiramente, constantemente. Você não chega na porta do gabinete dele, bate na porta, ele está sentado na cadeira. Existe um esquema de segurança, o Supremo passou a ter um esquema de segurança muito forte, e por isso que eu falo que o advogado não pode militar. Porque nós, advogados, somos sim fiscalizados. Olha, quem é você? Qual a sua intenção de estar aqui e tudo mais? Apesar de sermos advogados e termos direitos, né, a gente não pode desrespeitar o sistema. Claro. Eu tenho sido bastante crítico e também sido criticado por alguns colegas por conta disso. Mas ele tem que receber o advogado. Não, não é assim que funciona. É o que você falou, ele criou um sistema que funcione para ele, Para inclusive. ele. É isso. E você tem que jogar o jogo da forma como ele está, né? Então, assim, eu percebi uma movimentação de segurança. O que estava acontecendo? Um advogado fazendo selfie no corredor do gabinete. Então, assim, ele conseguiu entrar, ele conseguiu subir, o que já é muito difícil. Ele conseguiu subir aos gabinetes. E aí, lá dentro do gabinete, ele começou a fazer uma selfie. Veja, é proibido? Não é proibido. Mas era para estar fazendo aquilo ali, e criticando, sabe? Criticando. Então, assim, eu não vou entrar na questão de se ele deveria ou não fazer, se a crítica dele é justa ou não, mas não é oportuno, na minha opinião. Não é oportuno. Nós temos que manter a respeitabilidade do cargo que a gente tem, né? Porque nós temos um cargo, um munus público, né? Como diz. Exato. Né? O próprio ambiente também. O próprio também. ambiente, você tem que respeitar o rito processual que está sendo ali imposto. Você pode não concordar. E eu não concordo realmente com muitos dos procedimentos que foram adotados. Né? O senador Marcos Duval deu uma entrevista na CNN e ele falou que, por influência dele, o ministro Alexandre de Moraes recebeu uma determinada autoridade. Veja, o Ministério Público consegue ter acesso ao judiciário de uma forma muito íntima. Eles tomam café juntos, eles compartilham a mesma sala. Eu sou um grande crítico desse sistema. Eu admiro muitos americanos nessa oportunidade, porque, por exemplo, um julgamento nos Estados Unidos, o promotor senta do lado do advogado, na mesma mesa, né, compartilhando o mesmo nível de mesa. Aqui no Brasil a gente acostumou o acusador sentar ao lado do julgador, compartilhar a sala de café. Não que o judiciário se influencie em todas as ocasiões por conta disso, mas não é o adequado. A gente viu aí o que aconteceu na Lava Jato. As decisões sendo anuladas justamente por esse sistema íntimo de troca de mensagens entre juiz e promotor. Então, assim, quando a gente vê uma entrevista do senador Marcos Duval falando que levou uma autoridade acusadora a um ministro que é o julgador da causa, facilitando esse acesso, ele fala, facilitei esse acesso. Então, assim, você entende o seguinte: ora, eu vou ligar para o senador e pedir também para ele conseguir uma audiência comigo, com o ministro. Mas não pode ser assim. Se o ministro não recebe o advogado, não deveria receber o Ministério Público que está acusando aquela causa. Né? Então, assim, mas o jogo foi esse. E aí agora a dificuldade da gente conseguir convencer o judiciário de que, olha, aquelas acusações não procedem, esse fato não foi assim, essa prova está fora de contexto, isso tudo. Então, essa é a dificuldade da advocacia junto ao Supremo nesses processos políticos, né? Politizados, inclusive, que envolve aí diversas autoridades. Então, os processos do 8 de janeiro, os processos que nós tivemos aqui que prenderam o deputado, vereador, enfim, diversas pessoas aqui no Estado, a gente tem que quebrar várias barreiras para conseguir chegar ao entendimento. Quando os meus clientes foram soltos agora em dezembro, foi um julgamento de uma petição, foi uma decisão de uma petição que foi protocolada em agosto. O juiz não tem prazo para julgar. Esse é o grande problema. Esse é um grande problema. Apesar do código falar de alguns prazos para julgamento, mas o juiz não tem prazo. E a gente tem que andar no ritmo deles, né? E traçando estratégias processuais que vão quebrando essa dificuldade. Mas veja, o momento ali
permitia a soltura. Por que antes, dias ou meses antes, não permitiam, né? Precisou o Brasil ter algumas tragédias para poder isso acontecer, né? Então, por exemplo, o falecimento de um cidadão dentro do presídio por conta de não julgamento de algumas petições de liberação, a comoção pública vindo fazendo manifestações. Então, veja, o judiciário é influenciado, sim, pelos movimentos populares, pelos movimentos políticos, e não deveria. O rito processual deveria seguir o que o Código de Processo Penal determina, né? E as cautelares se fazem presentes, os riscos à soltura se fazem presentes, ou seja, a análise deveria ser técnica e, infelizmente, não está tendo esse olhar só técnico, né? E a gente fica fadado a isso. Então, assim, o advogado ele tem que ter essa sensibilidade, ele tem que ter essa paciência, essa persistência de estar sempre lá. Passava dias na porta, lá batendo na porta, olha, processo, a petição foi protocolada, leva lá para o ministro analisar, né? Então, esse trabalho nós temos que fazer. E está sempre com a cabeça erguida de que, olha, não deu certo, mas eu fiz a minha parte, eu fiz o meu trabalho. Quantas vezes fui a Brasília e não conseguia, mas depois dava um resultado um pouco mais demorado do que a gente estava esperando, justamente pela persistência, pela forja ali do advogado de ficar, olha, nós temos que ficar em cima, porque senão não adianta. E fazer o nosso papel como advogado, claro, não como militante. Imagina se eu levanto uma bandeira porque política, às vezes, eu não vou, aí que a credibilidade cai. Que a gente vê alguns colegas aí total, nossa, demais. E isso, veja, de novo, não que ele não tenha que militar, cada um tem a sua convicção. Mas para dentro do processo não pode ser levado essa militância. Isso prejudica demais o debate e a credibilidade até mesmo da advocacia. Aí na hora que você vai fazer uma sustentação oral, todo mundo vira as costas, vai tomar café e tal. Justamente que você perde essa credibilidade. Né? E para conquistar não é fácil. E, assim, imagino que, né, você falando aí, fiquei imaginando que você vai a Brasília várias vezes, vai aos Estados Unidos várias vezes. Nossa, a família reclama, todo mundo... E ainda dá conta de administrar um instituto social. Que é isso? Montei um instituto. A ideia foi da minha ex-esposa. Lá em 2009 ou 2010, ela é administradora, né, de empresas e sempre gostou dessa parte de social. E eu fui meio que levado nisso aí. E a gente... até hoje tem um instituto, né? Mudou de nome, mas a gente continua. A ideia é o seguinte, doutora Carla, a gente não veio nesse mundo só para ganhar, né? A gente não veio nesse mundo só para tirar dele o que ele produz, o que ele oferece. A gente precisa realmente, de alguma forma, dar de volta para ele o que a gente tirou. E eu sempre... ouvi o meu avô, e o Instituto leva o nome do meu avô, o Instituto Galdino Zaganelli, que foi prefeito de Pinheiros durante muitos anos, teve uma administração muito voltada para o social. Eu aprendi vendo ele fazer isso. E ele sempre falava o seguinte, olha, dê de volta o que você está tirando. Então, a ideia é a gente tentar fazer um pouco o que a gente pode, o que a gente consegue, o que dá de tempo, o que a gente... consegue administrar para poder devolver isso aí. E assim, durante a pandemia, atuei muito com recolhimento de cesta básica, de utensílios domésticos, roupas, móveis até, para poder distribuir na população carente aqui de Vitória. Hoje a gente faz alguns poucos serviços, porque realmente o tempo que a gente demanda é muito grande. Eu gostaria assim, de fazer até mais. Mas a dificuldade para encontrar voluntários, encontrar pessoas que queiram... Veja, a nova geração não entendeu isso ainda, parece. De você ter que fazer mais pelo social, porque não por uma obrigação, não por uma questão de política pública, mas uma questão realmente assim de, olha, eu tenho que cuidar da minha comunidade, da minha sociedade, porque eu estou aqui vivendo nela todo dia. Então eu participo de debates, eu participo de discussões que envolvam aí... políticas públicas e tudo mais. Nós estamos agora fazendo captação de verbas parlamentares para aplicar no esporte, porque, veja, o dinheiro público para chegar na ponta é muito difícil. A burocracia é grande,
o caminho é longo, e às vezes o poder público ele carece de projetos. Veja, o Brasil não tem falta de dinheiro, a gente tem que aprender isso, porque nós somos um dos maiores recolhedores de tributos do mundo. Então, a arrecadação é gigantesca. Mas como transformar essa arrecadação bilionária, quase trilionária, em políticas públicas que vai chegar ali realmente naquela senhora que está lá no Morro de Jesus de Nazaré, que está lá no Morro de Santo André, né, na parte de dentro da cidade, aquela senhora que está lá em Ponto Belo, lá na divisa do Espírito Santo, lá em Itaúnas, lá, como é que você chega naquela pessoa? Como é que o dinheiro vai chegar em forma de posto de saúde, segurança, educação? O caminho é muito longo e ele vai se perdendo ao longo desse caminho. Não só pela burocracia, mas pela corrupção e por tudo mais. Né? Pelas dificuldades. Veja, está tendo a denúncia agora de um secretário no município do norte do estado que não queria mandar uma ambulância. Veja, isso foi denunciado na Assembleia Legislativa semana passada. Não queria mandar uma ambulância para um local porque a pessoa que se machucou, que acabou, acho que quebrou a perna, era oposição ao prefeito da cidade. Nós ainda vemos esse tipo de absurdo. Que é isso? Está denunciado na Assembleia Legislativa isso, foi dado publicidade. Então, assim, existe ali uma carência de serviços de emergência. E essa carência, não só a carência em si, mas a influência política para não exercer aquela política pública. Nós temos que acabar com isso. Então, as organizações sociais, as OCIPs, as ONGs, né, as associações de bairro, eu fui presidente da Associação de Moradores de Bento Ferreira. E hoje sou assessor jurídico da Associação da Enseada do Sol, que é onde eu moro atualmente. As associações de bairro são importantíssimas, porque o líder comunitário ele está ali no dia a dia na rua. Então ele sabe quem tem dificuldade, ele sabe quem morreu, ele sabe quem nasceu, ele sabe de tudo da vida das pessoas. E esse cara ou essa mulher vai reverberar isso, vai transformar isso para o vereador, depois para o prefeito, para o secretário, por aí vai. Então você veja, a política pública ela vem de cima para baixo, mas a demanda ela vem de baixo para cima. Aonde eles vão se encontrar? Essa é a grande dificuldade. Então o meu pensamento de ter um instituto é justamente tentar encurtar esse caminho. Bacana, né? Nós, por exemplo, estamos numa disputa de recolhimento de uma verba parlamentar para poder comprar artigos esportivos para escolinha de futebol. Gente, futebol tira a criança da rua que vai ali consumir droga ou vai ser cooptada por aquele traficante para poder estar vendendo, servir de aviãozinho. Veja, às vezes não é nem a droga, mas só do menor descer para comprar marmita para os traficantes não precisarem descer e enfrentar a polícia, isso já é uma ajuda ao tráfico. Isso acontece na nossa realidade. E quando você tira essa criança, bota ela 4 horas sentada num campo de futebol, aprendendo educação esportiva, como se alimentar, como se comportar. Disciplina. Meu menino é jogador de futebol, está em clube. Ele teve agora sábado 1 hora de aula de redes sociais. Como que um jogador de futebol tem que se comportar nas redes sociais? Porque influencia depois na contratação. Ora, por que a gente não pode levar isso para a criança também? Então, por isso que os institutos, as ONGs, as OCIPs, associações de moradores deveriam ser mais valorizados. Justamente porque eles têm um papel importantíssimo. Eu tenho esse pensamento, montei meu instituto, tento fazer... Eu sou aquela formiguinha que tenta fazer o trabalho e consegui, de alguma forma, mudar essa realidade. Olha, que legal, que bacana. Agora a gente entra num momento da entrevista que é um bate-pronto, hein? Vamos lá. Nunca diga a um advogado. Nunca diga a um advogado, você não vai conseguir. Olha, fala isso para mim, que você vai ver até onde eu vou. Eu vou até o final. Justiça é? A justiça é cidadania, na essência. É você realmente fazer a cidadania dar certo, em todas as suas vertentes. Se a justiça falha, o cidadão é o maior prejudicado. Então, justiça é cidadania na essência. Processo físico ou eletrônico? Ai, total eletrônico. Por favor, não me faça andar 3 horas debaixo do sol para ficar indo e voltando do fórum. Eu gosto muito do processo eletrônico porque ele dinamiza e, sobretudo, ele deu mais transparência.
O cliente hoje entende muito mais o que o advogado fala quando você mostra o processo eletrônico, dá liberdade para ele entrar, olhar o processo dele e tudo mais. Isso facilitou bastante. Parabéns, Tribunal de Justiça. Audiência virtual ou presencial? Virtual. Virtual. Eu gosto de fazer algumas audiências presenciais. Né? As audiências mais complexas eu gosto de fazer. Por exemplo, sustentação oral eu faço questão de fazer. Eu acho importante essa etapa. Mas você tem muitas audiências que são simples. Por exemplo, a audiência de confirmação de acordo. Na Justiça do Trabalho está tendo muito isso. Por favor, juízes, quando o advogado leva um acordo para ser homologado, não precisa, às vezes, fazer audiência para constatar e perguntar para o reclamante ou para o reclamado se realmente ele quer aquilo. É ofensivo, hein? Mas a gente entende a preocupação de vocês, né? Tem muito problema aí no mercado. Mas tem certas audiências que você pode fazer virtual para dinamizar. Então, uma audiência, por exemplo, de confirmação de uma homologação de acordo. Faz virtual, não tem problema, 15 minutos está resolvido. Né? Uma audiência, às vezes, só de conciliação para poder, ali na hora, o juiz botar os termos. Está resolvido. Mas tem realmente certas audiências que eu ainda faço questão de fazer presencial e peticiono pedindo para fazer presencial. Porque senão o juiz deixa só virtual. É o feeling, né, do advogado. Total. É o feeling. Olha, sustentação eu gasto meus 15 minutos, mas eu falo tudo. Nunca comece uma sustentação oral com... Olha, veja, senhores. Não faça assim. Olha, senhores desembargadores. Não. Use a ritualística. Né? Tá tendo um movimento, inclusive, vindo do Supremo para a gente simplificar a linguagem. Mas é justamente a perfeição da advocacia, justamente o bom linguajar, o bom português. Nossa, a gente vê cada colega escrevendo tanta coisa nas petições. Vamos usar a técnica ritualística. Valorizar o português. Demais. E o nosso trabalho, né? O que mais te irrita num processo? O que mais me irrita no processo? Olha, assim, colega desrespeitar a gente, né? Atravessar procuração sem consultar o advogado que está saindo, sabe? É o desrespeito do próprio advogado ao colega. Então, colegas, vai pegar um processo de algum outro colega, vai pegar um subestabelecimento, vai opinar sobre o trabalho de algum colega, vamos manter ali as regras da ética, da boa conduta, da urbanidade, né? Que são expressões, inclusive, que está lá no nosso Código de Ética. Vamos usar isso na prática, porque é muito chato a gente ver colega desrespeitando. Infelizmente, eu tive que peticionar o juiz, e ela oficiou a OAB, porque um colega, assim, xingou a minha cliente de cima a baixo. Por mais errada que ela esteja, e não estava, na minha opinião, mas, assim, por mais errada que ele possa achar, não use expressões de baixo calão e tudo mais. Eu acho que, assim, o advogado ele tem que manter a respeitabilidade por todos, por mais irritado que ele possa estar. Sim. Mas vamos manter a cordialidade e a ética profissional. Legislação brasileira norte-americana. Nossa! Olha, eu ainda estou aprendendo um pouco da americana, não posso talvez opinar. Mas, veja, como a senhora disse, nós temos leis maravilhosas. Sim. O sistema legislativo, eu acho que ele fez a sua parte e precisa evoluir nisso, mas ele fez a sua parte. Nós temos muita legislação avançadíssima no mundo que serve, inclusive, de exemplo. Mas, como a senhora disse, o problema não é a legislação, é aplicar isso. Olha, executar a legislação é difícil. Né? Né? Eu gosto da legislação brasileira. Legal. Se não fosse advogado, seria? Piloto de avião. Piloto de avião. Esquece o senhor, hein? Faz favor. Tá bom. Estaria voando aí pelos céus e realizando um sonho de infância. Que legal. Muito bom. Um dia ainda, quem sabe. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço. Por esse bate-papo. Adorei. Que bom. Incrível. Que bom. Poderia passar o dia todo aqui. Não é? História não falta, com certeza. Que legal, bacana. Que bom. E para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever. E se você tiver uma boa história, comenta aqui embaixo. A gente quer saber. Até a próxima.